dia, eu me chamo Priscila Slane. Eu sou Edisnaldo Bispo. Somos alunos do curso de fisioterapia da Faculdade Conex de Feira de Santana. Estamos aqui nessa importante instituição hospitalar para falar um pouco para vocês sobre O leucócitos, a sua importância, o valor quantitativo. como deve ser feita a coleta, como deve ser feita a análise, tanto qualitativa quanto quantitativa. Embarque conosco nessa importante viagem ao corpo humano. É o nome que se dá a um conjunto de avaliações das células do sangue. O hemograma é o nome dado a um conjunto de avaliações de células do sangue. Após o profissional de saúde ter acesso a essas informações, juntamente com a evolução do paciente e os dados conhecidos no paciente, no momento, poderá chegar a um diagnóstico e um prodiagnóstico. O hemograma é o exame que avalia as células do sangue. Essas células elas se dividem em três partes. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias e eritrócitos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, que são os tromboléticos. O exame requerido pelo profissional de saúde irá ajudar no diagnóstico de novas patologias, no acompanhamento e na verificação também da evolução ou regressão de qualquer patologia, sendo que de vital importância solicitar esse exame. Estamos aqui com a doutora Laila Vanessa, plantonista da emergência. E, doutora, gostaríamos de saber da senhora qual é a importância do leucograma no diagnóstico do paciente. Pronto, eu vou falar primeiro do leuco no contexto da emergência, certo? Na emergência, a gente habitualmente pede quando a gente está pensando em algum processo infeccioso ou inflamatório, porque o leuco é como se fosse a primeira linha de defesa do nosso corpo, que está na caminho sanguínea. Então, frente a essas duas situações, ele pode aumentar ou diminuir. E o leuco é dividido em séries. Então, a depender da série, a gente consegue até pensar nas possíveis causas. Por exemplo, a gente pede um leuco que ele venha aumentado. Isso depende de cada laboratório. A maioria dos laboratórios, o ponto padrão é 11.000 ou 12.000. Então, se for ver 15.000, aí quando a gente olha nas séries, tem os bastonetes, que são as células jovens aumentadas. Aí a gente pensa, nossa, esse paciente provavelmente está com infecção, porque o corpo só gera células novas quando ele está tentando se defender. No caso contrário, ele pode vir diminuído e os bastões não estarem aumentados. Aí a gente pode pensar em uma doença hematológica. Ou ele vinha aumentado, os bastões vierem normais e outra série aumentada como neosmófilos. Isso acontece muito em processos inflamatórios. Então, no contexto da emergência, ele ajuda muito a gente a guiar algumas condutas, principalmente relacionadas a contextos infecciosos e inflamatórios. Existem alguns pacientes que eles já vêm com o leuco alterado? Depende. Se a gente for pensar, por exemplo, no acompanhamento ambulatorial, tem alguns pacientes. Bom dia, gente. Estou aqui com Priscila, que é estudante de fisioterapia. Meu nome é Lívia, eu sou residente do Clédson Andrade, de medicina intensiva. Sou R1, né, primeira turma. E aí os meninos me convidaram por livre e espontânea pressão para falar um pouquinho para vocês sobre os leucócitos e por que a gente pede esse exame. Na verdade, o exame de laboratório, ele é um exame complementar. O que a gente mais preza é a avaliação do paciente como um todo. Então, se eu peço um hemograma, seja para ver hemoglobina, hematócrito, para ver se o paciente tem uma anemia ou se ele está hemoconcentrado, que pode indicar uma desidratação, ou se tem uma anemia que seja microcítica, seja megaloblástica, enfim. Ou os leucócitos, no caso de infecção, pós-operatório. Não é que, por exemplo, tem uma leucocitose de 15.000 e não tem nenhum bastão. É infecção? Não necessariamente, pode ser uma inflamação. Então a gente tem que ver quais são as séries, né, os tipos de leucócitos que estão aumentados para poder a gente fazer uma correlação clínica. A mesma coisa da plaqueta. Uma plaqueta alta quer dizer que eu tenho que mandar para o hematologista? Não, pode ser uma reação inflamatória, porque quando a gente tem uma reação inflamatória, o estímulo é o mesmo. Então a gente pode ter um aumento do leucócito, aumento da plaqueta na vigência de uma inflamação.
Estamos aqui com o Ítalo, técnico em laboratório, e ele irá nos ajudar um pouco nesse trabalho, passando algumas informações para nós. Ítalo, nós gostaríamos de saber de você como deve ser feito a coleta, o processo, os cuidados e como deve ser o transporte da coleta do sangue. Bom, inicial a gente sempre tem que começar higienizando as mãos, consultar, conferir o nome completo do paciente. Daí a gente começa a iniciar a parte da coleta, que a gente poderia mostrar em prática. Pode ser? Pode ser sim. Relação dos materiais, né? Que a coleta do hemograma é feita no tubo da tampa roxa, que ele contém um anticoagulante chamado EDTA, que evita a coagulação do sangue para poder fazer o processamento do exame. Após a coleta, o exame ele é direcionado a um laboratório de alta procedência. Nele estamos, onde iremos entrevistar o biomédico Haroldo. Doutor, gostaríamos muito de agradecer a participação do senhor no nosso vídeo e gostaríamos de saber do senhor a importância desse exame e como é feito a análise do mesmo. O hemograma, ele está incluso dentro do hemograma, das 3 partes do hemograma, e é utilizado para dar um norte a um diagnóstico médico. A gente realiza ele inicialmente no aparelho, para a gente obter esses dados aqui brutos, e depois disso a gente vai fazer uma análise microscópica. Após a chegada desse material aqui, a gente vai passar a amostra aqui no aparelho. Após passar aqui, a gente vai obter esses dados aqui, fazer a leitura das 5 partes, que é neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo e basófilo, e também a 6ª parte, que é de células imaturas, que a gente chama de G, granulócitos imaturos. A gente passa aqui no aparelho, faz o cadastro, estampa. A máquina ela vai expirar esse sangue, a agulha sobe, e aqui vai ocorrer esse processo de análise e ela vai nos dar os dados aqui na tela. Após a leitura, ela vai aparecer aqui na tela esses dados. A gente faz a impressão e obtém aqui o histograma. Ele apresenta os gráficos e a parte quantitativa aqui. Após realizar a passagem da amostra no aparelho, a gente obtém aqui o histograma. E caso tenha alguma alteração aqui, a gente pode estar fazendo a confirmação na lâmina, que a gente chama de análise microscópica. Aqui que a gente dá o veredito final e faz a liberação. Caso não tenha alguma alteração aqui, a gente pode estar fazendo a liberação com base nos dados automáticos mesmo que a máquina ela já dá para nós. Aí aqui a gente vai fazer essa análise tanto em quantidade como em qualidade. Aqui a gente vai fazer uma contagem de até 100 leucócitos. A gente vai diferenciar eles devido à sua morfologia e também a gente vai analisar eles em termos de qualidade, porque a gente vai analisar as características morfológicas deles também. Cada um eles se diferencia um do outro e aí, com base nisso a gente obtém um resultado e faz a liberação. Aqui, após a gente fazer essa análise, se a gente perceber que há um grande número dessas células imaturas, a gente já pode partir para outros exames complementares que vão auxiliar no diagnóstico do paciente. Após a gente identificar que há um percussor muito grande de células imaturas, a gente não pode dar um diagnóstico por aqui, a gente só vai ter uma suspeita.
A gente, como biomédico, a gente não pode dar o diagnóstico, isso daí já é de caráter médico, mas a gente pode sugerir, caso caso tenha essas células assim, muito imaturas em grandes quantidades, células imaturas em grandes quantidades, a gente pode sugerir alguns exames complementares, como imunofenotipagem e mielograma também, para estar meio que informando qual a linhagem dessas células, e aí a gente descobrindo qual tipo de leucemia, qual tipo de linfoma esse paciente esteja apresentando. Aqui nesse campo, a gente já pode ver as três células não. Aqui nesse campo, a gente pode ver as três séries do hemograma. Esses roxos maiores, essas células maiores aqui, que estão no núcleo, são linfócitos. Essas mais cinzas são hemácias. E essas menores, roxinhas, são plaquetas.